Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal, aqui é o Rafael Santos falando e hoje a gente vai falar aqui sobre um assunto muito interessante, muito legal, que eu espero que vocês gostem. No vídeo de hoje eu vou tentar resolver um problema ou propor uma solução para um problema que é muito comum para as empresas que usam Project Online. Então, esse vai acabar sendo um vídeo um pouquinho mais extenso, espero que vocês fiquem comigo aqui até o final, porque vai valer a pena. E antes da gente começar e falar da solução, eu vou explicar um pouquinho o problema, vou contextualizar um pouquinho o problema para que vocês possam entender e aí vocês vão ver que já passaram por isso em algum momento. Então assim, quando a gente usa o Project Online, nós temos o site de projeto, né? Então o site de projeto é um local onde a gente vai centralizar todos os artefatos que são gerados ao longo do ciclo de vida dos projetos. Então a gente vai ter ali documentos, riscos, problemas, e nós podemos criar listas personalizadas que vão suprir necessidades de negócio que a nossa organização tenha. Então, eventualmente, eu posso criar uma lista de lições aprendidas, eu posso criar uma lista de gestão de mudanças, eu posso criar uma lista de interessados e posso usar essas listas, né, ou as pessoas que trabalham nos projetos dentro da minha organização podem usar essas listas para poder armazenar esse tipo de informação. Então, para a gente dar uma olhada e repassar aqui rapidinho. Eu tenho aqui a minha lista de projetos lá no Project Online, tá? E eu vou pegar um projeto aqui, ó, esse Bradford Solid Material, e vou acessar esse cara. Então, como um gestor, ou então, eventualmente, como um membro de equipe, quando eu acesso esse projeto, eu tenho aqui a área do site do projeto. E quando eu navego para o site do projeto, eu tenho visibilidade de todas as listas que a minha empresa criou, e as listas que são nativas do Project Online, né? Então você tem aqui a lista de riscos, a lista de problemas, né? Os issues, você tem a lista de deliverables, que são as entregas do projeto. E nesse caso, a minha organização, nesse contexto, criou duas listas customizadas, ó, a lista de lições, que é o que a gente está chamando de lições aprendidas, e a lista de vendor contacts, que são os contatos lá dos meus fornecedores. Mas como eu falei, eu poderia usar o site de projeto para cadastrar o gerenciamento de mudanças e qualquer tipo de informação que fosse relevante. Se eu entro aqui na lista de lições aprendidas, eu consigo ter visibilidade das lições aprendidas que foram coletadas para esse projeto. Então eu tenho aqui, ó, Hyperlinks Index Reports, Avoid Licensing Confusion, então eu tenho o tipo de lição aprendida, a categoria, o que aconteceu, o que nós aprendemos, quem foi a pessoa que cadastrou, né, e o status, tá? O que acontece? Cadastrar essas informações é muito interessante, é muito relevante, né, para a gestão do projeto, para que você possa ter um local onde você tenha visibilidade de tudo que aconteceu no projeto e eu possa acompanhar todo o histórico desse projeto do início até o fim. Porém, a gente tem um problema, que é um problema que muitas pessoas passam, né, muitas pessoas que usam o Project Online passam, em que até certo ponto agora a gente não tinha uma possibilidade de resolução que fosse muito simples de se aplicar. Qual que é o problema? Quando você cria listas personalizadas dentro do contexto do Project Online, como lições aprendidas, contatos dos fornecedores, gestão de mudanças, esse tipo de coisa, você não tem como obter essas informações em relatório. Então, por exemplo, eu tenho vários projetos na minha organização, dentro do meu portfólio. Diferentes lições aprendidas vão sendo coletadas para cada projeto individualmente. Então eu tenho, 100 projetos, cada projeto pode ter 5, 10, 20 lições aprendidas. Como que eu poderia fazer para criar um relatório centralizado de todas as lições aprendidas da minha organização? Então essa é uma questão básica, eu deveria ter como fazer isso. Só que, infelizmente, quando a gente usa o Project Online, essas informações elas não estão disponíveis no banco de dados. Então, a gente não tem como criar um relatório em Power BI ou em Excel que vá lá, leia essa lista de todas as lições aprendidas, de todos os projetos e centralize isso num relatório, por exemplo, para que eu possa pesquisar, para que aquilo possa funcionar como uma base de conhecimento que a minha empresa possa utilizar. Se a gente estivesse falando, por exemplo, de gestão de mudanças, eu talvez gostaria de saber todas as mudanças que estão ativas para todos os projetos, por exemplo. Então a gente tem que tomar alguma ação com relação a essas mudanças que foram propostas, né, ou solicitadas.
Só que como eu não tenho essa possibilidade de obtenção dos dados, né, eu não consigo chegar no banco de dados e obter, extrair essa informação, então essas informações ficam centralizadas e ficam isoladas em cada projeto individualmente, o que é, no final do dia, do ponto de vista de gestão, muito ruim, não faz sentido nenhum. Como é que então a gente conseguiu, como é que eu pensando aqui numa solução, consegui bolar um cenário para resolver esse problema? Então a gente tem esse problema, agora a gente vai passar para a solução. Bom, a solução ela vai usar basicamente duas plataformas. Uma que é o próprio Project Online e outra que é o nosso querido, estimado, inconfundível Power Automate, que nós amamos de paixão, né? Ó, Power Automate, nós te amamos. Porque através do Power Automate a gente consegue executar algumas ações e essas ações podem consolidar todas as lições aprendidas, ou todos os riscos, ou todas as mudanças em uma lista, e aí a gente pode reportar através dessa lista. Então, vamos lá para a solução. Então, pessoal, eu voltei aqui para o PWA, tá? O que eu vou fazer? A primeira parte da solução é a gente criar uma lista no PWA, que vai estar vinculada à própria raiz do nosso PWA, onde nós vamos consolidar todas as informações da lista que a gente quer obter, tá? Então, se a gente estivesse fazendo isso para riscos, ou para mudanças, ou para problemas, ou para interessados, qualquer coisa, a gente teria que primeiro criar essa lista. E se você vai fazer isso para mais de uma lista dentro do seu contexto, então, por exemplo, você quer fazer uma consolidação de todas as informações de gestão de mudanças. Então, a gente vai ter que criar uma lista para gestão de mudanças. Se a gente quiser fazer uma consolidação de todas as lições aprendidas, então a gente vai ter que fazer uma lista para a consolidação dessas lições aprendidas. Então, tem que fazer separadamente, tá? Então, aqui no meu PWA, o que eu fiz? Eu voltei para a raiz do PWA, vou clicar lá na engrenagem, conteúdo do site, né? O meu está em inglês, então Site Contents. E aqui na raiz eu criei uma nova lista. A minha lista eu chamei de All Lessons, mas eu já tinha também criado uma lista chamada All Risks. Ou seja, eu posso consolidar todos os riscos, posso consolidar todas as lições, posso consolidar todas as requisições de mudança, como eu havia falado. E dentro dessa lista All Lessons, o que eu fiz? Eu configurei as colunas para que as colunas fossem iguais às que eu tenho nas lições aprendidas nos sites de projeto. Então, por padrão, o Project Online, quando você cria uma lista, no caso o SharePoint, né? Você cria uma lista, ele vai entregar para você um título. Então, eu peguei aqui o título, que é eu mantive, né, o título, basicamente, eu vou precisar usar isso daqui. E aí eu tenho aqui qual foi a lição, qual é o tipo, qual é a categoria, o que aconteceu, o que nós aprendemos, o honor, o status. Então, basicamente, é uma réplica da lista que existe lá nos sites de projetos individualmente, tá bom? Então, eu preciso fazer isso e deixar essa lista centralizada no PWA. Por quê? Porque a gente vai rodar um flow, o flow vai consultar cada site de projeto individualmente, vai obter a lista, ou seja, vai obter os registros da lista de lições aprendidas de cada projeto individualmente, e aí para cada um desses registros ele cria uma nova entrada nessa lista centralizada aqui. Então, basicamente, é isso aí que a gente vai fazer. Bem bacana, bem simples, vocês vão ver que vai funcionar legal. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos agora para o Power Automate, certo? Então, eu vou criar um novo flow, tá? Ele poderia ser um flow automatizado, então eu posso falar, por exemplo, todos os dias você vai lá e faça esse processo, ou toda semana, vai depender muito da minha necessidade, tá? Então, eu vou colocar aqui um flow automatizado. Na verdade, não, né? Automatizado, ele depende de uma ação, perdão. A gente vai colocar um flow agendado, não automatizado. Automatizado depende de um gatilho. Eu quero um flow agendado, scheduled. Então, eu vou pegar um flow agendado e vou colocar aqui lições aprendidas, tá? Então, ele vai começar a rodar no dia 10 de abril, à noite. Então, vamos supor que eu quero rodar esse flow todo dia na parte da noite e ele vai repetir a cada um dia, por exemplo, tá? Então, vou dar um create. Essencialmente, a gente vai ter aqui o primeiro gatilho, que é o flow sendo disparado todos os dias. Depois, o novo passo, eu vou obter as informações dos projetos que existem no contexto do meu PWA, tá?
Então eu vou usar uma ação que a gente já conhece, que é aquela ação send an HTTP request to SharePoint, porque eu quero obter os projetos, tá? Então a gente vai dar uma ação de obter, né, do meu PWA, tá? Então vou pegar meu PWA, vou obter, e aí a gente vai colocar aqui a URI, que vai ser API, project data, eu sempre forço aqui para ele trazer em inglês, né? E aí a gente vai ter aqui, a gente vai buscar na tabela projects, né? Então deixa eu pegar minha colinha aqui para não me perder. Então project data, a gente vai obter as informações da tabela projects, tá? E nós vamos selecionar, nesse caso eu vou querer o project ID, eu quero o project name, e uma propriedade que é muito importante aqui, a gente vai obter o project workspace internal URL, tá? Pessoal, o que é esse project workspace internal URL? Isso aqui é o endereço do site do projeto, tá? Então, se o seu projeto tem um site, ele está linkado, né? Você tem um projeto, o projeto está linkado a um site. Essa propriedade, project workspace internal URL, é o que a gente está querendo também, a gente quer obter também. Por quê? Porque quando o Flow rodar, o que ele tem que fazer? Ele tem que encontrar cada projeto individualmente, aí ele vai no site daquele projeto, vai na lista de lições, no nosso caso de lições aprendidas, e obtém todos os registros daquela lista. Então, nesse caso, como a gente precisa saber que site que a gente está falando, ele tem que ir nesse Project Workspace Internal URL, tá? E eu vou adicionar um filtro, tá? Por quê? Porque eu não posso fazer essa query se o site de projeto for nulo, tá? Então, se o site de projeto for nulo, eu não posso fazer a query, ou seja, se eu tiver um projeto e ele não tiver site, ele tem que ficar fora da relação, porque senão o Flow vai dar um erro, né? Ele vai pesquisar um site, o site não existe, vai dar problema. Então, eu vou falar, o filtro é igual ao project workspace internal URL, não pode ser igual, então é not equal, null, não pode ser nulo, tá? Deixa eu só conferir aqui a minha colinha para ver se está tudo certinho. É isso aí, Project Workspace Internal URL, não pode ser nulo. Aí a gente vai dar os headers, né? Accept, application, JSON, ou data igual no metadata. E o content type vai ser a mesma coisa. Legal? Então, eu vou dar um save. E toda essa instrução aqui, pessoal, se vocês estão, né, para quem está chegando aqui no canal pela primeira vez e está ouvindo isso aqui pela primeira vez, tem vários vídeos que eu já fiz e eu também fiz várias postagens do meu blog. Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo, na descrição, os links para que vocês possam ver. Eu explico exatamente por que a gente usa esse Send an HTTP Request to SharePoint, enfim. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, vale a pena dar uma olhada no material anterior para se posicionar e se situar. Eu vou deixar por aqui só essas duas ações, porque primeiro sim, a gente vai fazer um teste, né? Vamos ver se o Flow obtém lá a lista dos projetos que a gente quer. Então, de maneira geral, ele foi lá, obteve, e aqui está a saída, né? Então, eu tenho o Project ID, tenho o Project Name, então, nesse caso, o Geothermal Sensor, e aqui eu tenho o Project Workspace Internal URL desse cara. Então, eu tenho aqui o site desse projeto. E aí, se eu descer, eu tenho cada projeto individualmente e os seus respectivos sites. Então, a primeira parte aqui já está resolvida. Agora, qual que é o segundo passo? Então, ele foi lá, obteve todos os projetos e os seus sites. Agora, eu tenho que entrar no site de cada projeto individualmente. Então, para fazer isso, a gente vai usar uma ação que é o Apply to Each. Tá? Então, eu vou dar um Apply to Each e vou pegar como referência o body desse cara, né? Então, ele tem que pegar tudo que veio daqui. Então, vai ser body da ação send an HTTP request to SharePoint.
e eu tenho que pegar toda a lista de valores que tem lá, né? Então ele tem que fazer isso aqui para tudo, tá? Então vai pegar o body daqui. Aí ele vai falar, ó, então agora você vai executar as ações dentro desse contexto, dentro desse container, para cada um dos valores que foram obtidos da ação anterior. Beleza, o que, que a gente tem que fazer nesse caso? A gente tem que buscar a lista, no meu caso aqui, no meu exemplo, de lições aprendidas de cada um desses sites. Então a gente vai usar ainda uma ação de SharePoint, tá? E essa ação de SharePoint vai ser get items, porque a gente quer obter todos os registros, né? Então vou dar um get items. Então vou dar um get items, ele vai falar assim, ó, qual que é o endereço do site? Bom, o endereço do site eu não sei, porque o endereço do site vem daqui. Então, para cada projeto, ele tem o seu respectivo site. Então, para cada um desses sites, você tem que executar essa ação, tá? Então, o site address, né, que a gente vai obter, ele não vai ser um dos caras já pré-definidos. Ele tem que ser um custom. E aí, aqui a gente vai definir a expressão. Então, ele vai ter que ser items, da ação apply to each. E o que a gente está querendo buscar é o endereço do site. Então, é o project workspace internal URL, certo? Então, ele tem que pegar lá os itens desses sites aqui. Vou dar OK. Pode dar um erro, mas ele vai funcionar. Aí ele vai perguntar qual que é a lista, né, que você está querendo buscar. Nesse caso especificamente, você tem que saber a lista, o nome dela, né? Então, por exemplo, se eu vier aqui nos meus sites, vamos voltar para lá só para a gente ver. Eu vou pegar aquele projeto que a gente viu, o Bradford. Então, eu vou clicar lá no Bradford. Eu vou ir até o Project Site, né? O site de projeto dele. E vou vir aqui, Lessons. Tá? E se eu clicar aqui na engrenagem, então eu estou na lista de lições aprendidas do site, né? Aí eu clico aqui e venho em List Settings. Você tem aqui a informação da lista. Então o nome da minha lista chama-se Lessons, tá? Então você precisa saber o nome da sua lista. E é importante também, né, que você possa, tem que garantir que as listas, né, elas sejam sempre as mesmas. Assim, você tem que garantir que Lessons é um nome de lista que vale para todos os projetos dentro do seu ambiente. Você não pode ter um projeto que se chama Lessons e outro que se chama Lessons Learned, por exemplo, né? Então você tem que ter garantia que todas as listas têm o mesmo padrão de nomes. Legal? Então vou dar um save aqui. Pessoal, aqui tem um adendo bem pequenininho, tá? Essa ação funcionaria normal, só que o que eu fiz, né? No meu exemplo, eu criei uma lista de lições aprendidas apenas para alguns projetos, nem todos têm. Então, eu vou vir aqui e vou criar um adendo na minha query inicial, tá? Onde eu vou falar assim, ó, and lessons learned not equal new, tá? Por quê? Vocês, quando vocês estiverem montando aí o flow de vocês, não precisa colocar isso aqui. Mas eu fiz porque eu criei um campo só para saber os sites que tinham lições aprendidas e os que não tinham, para ficar mais fácil no meu trabalho. Porque eu tinha muitos sites e eu não queria replicar a lista de lições aprendidas em todos eles. Mas vocês podem deixar passar isso daqui, não vai ter problema, tá? Então é só para a gente poder garantir que eu estou fazendo aqui e que vai funcionar para mim. Mas no caso de vocês, a partir desse end aqui para frente, não precisaria ter, tá bom? No ambiente final de vocês. Bom, vamos dar um save e eu quero rodar de novo o flow porque eu quero saber se ele está obtendo as lições aprendidas de cada site. Então, eu vou dar um save, já deu save, né? Perdão. Já deu save, tá? E vou dar um teste. Então, vamos rodar o flow aqui para ver se está funcionando. Aí ele vai rodar e cruza os dedos, né? Para garantir que está funcionando. Aí deu certo. Então, o que ele fez? Aqui ele obteve os projetos, como a gente já sabe. Então, estão aqui os projetos, né? E aí, para cada projeto, ele tem que entrar e descobrir se tem lições aprendidas. Então, por exemplo, no primeiro projeto que ele achou, que é o projeto Geothermal Sensor, ele tem lá na lista de lições aprendidas uma lição, ó, Lack of Communication. Então, ela é do tipo negativo, categoria Human Resources,
e tem aqui what happened, what we have learned e tudo mais que a gente está procurando. Se eu der um next, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a mesma coisa, né? Ele foi para o próximo projeto, que é o EU ERP Upgrade for Contoso. Aí ele tem aqui o título, Excellent Vendor, é uma lição aprendida do tipo positivo e tudo mais. Então ele já está indo em cada site, vai na lista e encontra, deu certo. Agora o que a gente faz? Bom, agora a gente faz a mágica acontecer. Uma vez que eu já fui em cada projeto e já obtive cada uma das lições aprendidas para cada projeto, eu vou centralizar todas essas lições aprendidas na nossa listona comum, padrão, na lista chamada All Lessons. Então eu vou lá, adicionar uma ação, e agora eu tenho que ter uma outra ação, Apply to Each. Por quê? Porque cada site pode ter uma ou mais lições aprendidas, né? Então eu tenho que vir aqui e falar, olha, você tem que buscar as lições e quando você achar, para cada uma delas você executa as ações abaixo. Então aqui dentro do meu Apply to Each, eu vou pegar os values que foram obtidos a partir do Get Items. Aqui a gente obteve a lista de todos, a relação de todas as lições aprendidas e aqui eu estou passando essa informação para baixo. E baseado nisso, para cada lição aprendida que a gente encontrar, mais uma ação de SharePoint, que vai ser Create Item. Então, Create Item, porque ele vai criar um novo registro na nossa listona centralizada. Então, eu vou vir aqui, Create Item. Ele vai me perguntar qual é o endereço do site. Agora, não precisa ser um site dinâmico, o site é sempre o mesmo, que é o meu PWA, né? Porque a minha lista foi criada de uma maneira centralizada no PWA. Então, ele vai ser a minha lista padrão PWA, que é essa daqui. E a lista que ele tem que popular é a minha lista chamada All Lessons. Por isso que se você tiver mudanças, ou riscos, ou problemas, ou stakeholders, né, patrocinadores, qualquer tipo de informação que seja importante para você, você tem que criar uma lista centralizada com um nome diferente para ser referência para cada um dos tópicos que você queira tratar. Então, nesse caso, eu vou popular a lista chamada All Lessons. Então, eu vou aqui na minha lista All Lessons e aí ele vai abrir os campos. Por que a gente tem o título, né? Por que a gente manteve o título? Porque é importante que a gente obtenha o ID do projeto. Isso é muito importante. A gente precisa saber que aquele registro que a gente está obtendo está relacionado ao projeto X. Por quê? Porque se a gente quiser fazer um relatório em Power BI ou fazer um relatório em Excel que mostre todas as lições aprendidas e de repente eu queira saber quais são as lições aprendidas por projeto, eu preciso saber de que projeto vem. Então eu capturo o ID do projeto para que eu possa usar isso como uma chave primária ou uma chave de relacionamento, né, para relacionar essa informação dessa lista com a minha tabela de projetos. Tá? Então por isso que a gente manteve o título e no título a gente vai trazer o ID do projeto. Então, o ID do projeto, de onde ele vem? Ele vem daqui, ó, dessa ação Send an HTTP Request to SharePoint. Mas ele está dentro do contexto Apply to Each. Ele é o primeiro nível do Apply to Each, né? Então, eu vou vir aqui, Items, Apply to Each, que ele está lá dentro daquele contexto, Project ID, né? Então, o Project ID vai popular o campo título, certo? Depois ele vai me pedir o nome da lição aprendida. Então, o nome da lição aprendida, ele já está aqui, né, no Apply to Each 2. Por quê? Porque você deu Apply to Each, obteve os projetos. Dentro dos projetos, você obteve as lições aprendidas. Você tem que fazer alguma coisa com elas, para cada uma delas. Então, elas estão aqui no Apply to Each 2. Então, agora eu vou vir aqui, Items, Apply to Each 2. E o título da lição aprendida lá que a gente quer obter é simplesmente Title, que é o nome da lição aprendida. Agora eu vou copiar aqui, até para ficar mais fácil para eu poder facilitar o preenchimento dos demais itens. Depois ele pergunta qual é o tipo de lição. Então o tipo de lição, ele é Apply to Each 2, só que em vez de ser Title, o nome do carinha lá é Lesson. Estou pegando a minha colinha aqui. Aí você tem o espaço, né? Então o espaço é substituído por esses caracteres aqui. E aí depois type. Então se você tiver um campo que seja espaço, é essa configuração. E o meu type lá, ele é de seleção, né? Porque ele é positivo ou negativo. Então ele é um combo.
Então eu tenho que colocar barra e value, porque eu quero o valor que foi obtido dentro de um campo de combo que você seleciona, ele tem várias propriedades. A propriedade que a gente quer obter de fato é a propriedade value, que é o valor da lição aprendida, né? Ou seja, positivo ou negativo. Então vou pegar esse carinha, vou dar OK, e eu vou colocar todas essas informações aqui embaixo na descrição, que aí vocês podem acompanhar, tá bom? Aí depois eu tenho a categoria, aí eu vou pegar na minha cola aqui para ficar mais fácil, tá? Porque eu já deixei meio que pronto aqui. Então a categoria, mesma coisa, ó, categoria e o valor, né? Ok? E aqui as crianças chegaram, então tá uma confusão aqui, vocês vão ouvir bagunça, barulho, eu espero que vocês não se preocupem com isso, que aqui vocês sabem que é assim, né? Depois o que aconteceu, what happened. Depois, what we have learned, que é um textão gigante. Aqui também, what we have learned. Então, a gente tem aqui o owner e o status, que é o último item que está faltando. Mas o pessoal que acompanha o meu canal aqui há mais tempo já sabe como é que a banda toca aqui, já sabe como é que funciona, né, pessoal? Até me perdi aqui, ó. Expression, status. Beleza, então é isso. Recapitulando, pessoal. Primeira coisa, eu obtenho uma lista de projetos. Ao obter a lista de projetos, para cada projeto, a gente vai na lista de lições aprendidas para obter cada um dos registros de lições aprendidas que existem para cada projeto. Aí, uma vez que a gente obteve cada registro, a gente vai para cada um desses registros, para cada uma dessas lições aprendidas, a gente vai criar uma entrada na nossa lista centralizada que vai obter, né, todas as lições aprendidas de todos os projetos, certo? Então, basicamente, esse é o passo a passo para a construção desse flow que vai capturar essas lições aprendidas, disponibilizar elas numa lista centralizada e aí a gente pode, via Power BI ou via Excel, se conectar a essa informação, a essa lista e criar um relatório de lições aprendidas, por exemplo, mas poderia ser um relatório de mudanças ou qualquer coisa assim, tá bom? Então eu vou salvar, beleza? Vou salvar e como eu falei, né, toda essa descrição eu vou deixar aqui embaixo, todo esse passo a passo das nomenclaturas eu vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês poderem dar uma olhada, porque não é tão simples. Beleza, agora o que a gente vai fazer? Eu vou pedir para o flow ser executado, então eu vou testar o flow, mas eu vou vir aqui nas lições aprendidas e vou ficar observando aqui, porque eu quero ver isso sendo populado em tempo real, legal? Então a gente vai vir aqui, testar manualmente, e na hora que o flow estiver rodando, a gente volta para cá e vamos ver se esse cara vai popular em todo mundo. Então agora é a hora da verdade. Olha lá, olha que beleza. Então foi até bem rápido, né? Então aqui a gente tem todos os títulos, que é o ID dos projetos, a lição, o tipo, a categoria, o que aconteceu, o que nós aprendemos, os owners, o status. Então a gente tem todas as informações. Isso aqui é sensacional, resolve muitos problemas, tá? É uma coisa espetacular mesmo. Eu realmente estou bem feliz de ter conseguido chegar nessa resolução desse problema. Para dar o toque final, pessoal, o que eu faria aqui, tá? Só para garantir que está tudo funcionando bem. Como esse processo vai rodar continuamente, então você vai fazer esse processo, sei lá, toda semana, todo dia, eu não sei. Se você deixar do jeito que está esse flow, ele vai criar entradas duplicadas, né? Porque na semana que vem ou amanhã, ele vai encontrar esse mesmo registro e vai criar uma nova entrada para ele. Então, não é legal porque isso vai gerar informações duplicadas. O que seria bacana fazer? A gente pode criar uma ação de entrada já aqui no flow que fosse uma ação de get items, tá? Então, eu vou vir aqui, get items, eu vou obter os dados do SharePoint e vou obter da minha lista centralizada. Por que eu estou fazendo isso? Muito simples. Eu vou falar o seguinte para o Flow. Quando ele rodar, a primeira coisa que ele faz, ele vem nessa listona, apaga todos os registros existentes e depois ele roda, vê os registros no site e popula de novo. Então, se algum registro tiver sido alterado ou se algum novo registro tiver sido criado, você sempre está com o registro mais atualizado e evita ter duplicação, tá? Então, eu vou vir aqui na minha raiz PWA, vou lá na minha lista de lessons,
tá? Então eu obtenho todos os registros desse cara e aí eu vou criar uma nova ação que é um apply to each. Nesse contexto de apply to each, eu vou falar, olha, eu quero pegar o que está vindo desse get items 2, que é o value, ou seja, eu quero pegar todos os registros e para cada um desses registros, o que a gente tem que fazer? Deletar. Então eu tenho uma ação de SharePoint que é delete item. E aí eu falo, ó, você vai no mesmo site, que é o meu PWA, você vai na lista de lessons, e aqui dentro da lista de lessons, você pega o ID e deleta. Ou seja, ele obtém o item e a próxima ação deleta o item. Aí depois ele roda o flow normalmente, obtém os projetos, pega os itens e cria lá os registros. Então você nunca vai ter duplicados e toda vez que o seu flow rodar, você sempre está com o item mais atualizado. Então vamos dar um save aqui de novo, certo? Vamos testar. E quando a gente testar, vamos dar uma olhada aqui. Ó, a primeira coisa que tem que fazer, tudo tem que sumir. Então ele vai deletar todos os registros, né? Isso que eu estou esperando, deletou. E agora popula os caras de novo. E aí a gente garante, né, que o processo o ciclo está todo fechado. Se a gente colocar isso para rodar todos os dias, vai rodar bem. A gente sempre vai ter os registros mais atualizados, não vamos ter duplicados e temos como agora gerar um relatório global de lições aprendidas dentro do PWA ou um relatório global de gestão de mudanças ou qualquer coisa que seja importante para a sua empresa. Legal, pessoal? Bom, estamos aqui com quase, acho que 30 minutos quase de vídeo. Foi um vídeo mais longo, como eu falei, mas ele é um vídeo que vai trazer uma resolução de um problema muito comum e que até hoje não tínhamos aí uma solução simples. E o Flow realmente, o Power Automate realmente é uma plataforma excepcional. Ela permite que a gente faça ações aí ilimitadas que antes a gente não tinha condições de fazer. Se você não trabalha com Power Automate, se você está aprendendo, recomendo que você continue estudando, porque é uma plataforma muito poderosa, pode nos ajudar aí ao longo de muitas coisas que a gente precisa resolver, tanto no contexto aqui do gerenciamento de projetos, quanto no dia a dia com outras ações também do nosso trabalho. Legal? Deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo, se você gostou. Se você não é inscrito, se inscreva. Tem muitos vídeos aqui que tem visualizações e que é de pessoas que não são inscritas no canal, então é importante se inscrever porque isso nos ajuda a crescer, nos ajuda a levar mais conhecimento para mais pessoas e ajuda também o canal, né, a ganhar tração aí. Nós já estamos próximo dos, acho que agora já devo ter passado dos 10 mil quando esse vídeo for pro ar, mas enfim, só gostaria de solicitar ou requisitar aí para você considerar se inscrever aqui. E se você gostou do vídeo, comenta aí embaixo, fala o que você achou, se você tem alguma sugestão, se você tem alguma ideia para um novo vídeo também, algo que você acha que a gente deva falar por aqui, também deixe seus comentários, eu sempre fico de olho e procuro trazer muitos vídeos aqui com base nos comentários que as pessoas fazem, legal? Mas é isso, pessoal, não vou me estender mais, os meninos estão ali malucos pedindo a minha presença, então vou lá ficar um pouquinho com eles. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, muito obrigado e até o próximo.